Bem-vindos a mais um programa Olhar de Líder, série de entrevistas da Agência Estado com os executivos que estão à frente das principais empresas do país. O papo de hoje é com a Cláudia Woods, CEO da WeWork na América Latina. A WeWork é uma das maiores empresas de escritórios compartilhados do mundo. E a Cláudia assumiu a liderança da empresa por aqui em 2021. Antes disso, esteve na liderança da Uber no Brasil e do site de classificados de veículos Webmotors. A executiva também integra os conselhos de administração da Ambev e da Oi e já foi nomeada como uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes. Cláudia, é muito bom ter você com a gente aqui hoje. Obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Cícero. É um prazer estar aqui com você e esse currículo todo aí só aumenta o nível de responsabilidade no nosso papo, né? Só aumenta a nossa honra em te receber aqui, Cláudia. Obrigado mesmo por você estar aqui com a gente hoje. Agora, acho que uma primeira pergunta para abrir essa entrevista é como que uma pessoa que tem essa bagagem tão forte em plataformas digitais, a Uber e a Webmotors, foi chamada para a WeWork, que é essencialmente um negócio imobiliário. Como que foi essa passagem dos pixels para os tijolos? É uma ótima pergunta. Na verdade, a minha trajetória, se a gente olha lá atrás, 1999, eu já estava nessa trajetória dos pixels. Então, o mundo.com estava começando e eu já estava, de alguma forma, me aventurando, tentando a minha primeira startup antes da primeira bolha nos Estados Unidos estourar. Então, eu acho que essa trajetória ela já passou por um pouco de tudo, como você falou, o Uber, o Webmotors, também já passou pelo mercado financeiro, ali na criação do Banco Original, que foi um dos bancos pioneiros diante desse mundo de fintech que a gente vê hoje. Eu acho que é curiosa essa sua pergunta, porque as pessoas muitas vezes olham para a WeWork e pensam na WeWork como uma empresa de tijolos. Claro, somos, né? Estamos aqui dentro de uma WeWork, aqui um dos nossos prédios em São Paulo, que claramente esse prédio ele faz parte da estrutura do que essa empresa oferece. Mas a verdade é que por trás, não só da WeWork, mas a grande maioria das empresas hoje em dia, sejam de tijolos, sejam fábricas, sejam indústrias, a gente sempre tem a tecnologia, né? Então é muito raro você ter uma empresa hoje que, por mais que ela aparente ser uma empresa tradicional, o que está por trás daquela empresa, o que está por trás da movimentação de crescimento, da inovação, normalmente é uma coisa muito powered by algum tipo de tecnologia. E aqui na WeWork não é diferente. Então, esse momento 2021 que eu me integro ao time aqui da América Latina é um momento muito especial, muito único, né? Não só pela revolução que estamos vivendo em relação ao futuro do trabalho. Então, eu e você estávamos aqui conversando antes da nossa entrevista, mas a verdade é que todos nós mudamos, né? Mudamos a nossa dinâmica, mudamos o que aceitamos de ruído, de barulho, desde filhos até obra, até queda de energia. E agora, de forma geral, como o mercado de trabalho e principalmente os nossos grandes líderes do mercado global, existe uma grande pergunta que é: como voltaremos? Estamos, sim, num momento de retomada devagar de uma vida talvez mais parecida com essa vida pré-pandemia, mas esse como, ele traz uma demanda de reinvenção do lado da WeWork, investimento em novas tecnologias que sempre existiram e, nesse momento, foram extremamente acelerados, né? Então, eu acho que a minha resposta para você a verdade é que tem, sim, tijolo, tem, sim, muitos prédios na América Latina, temos muitos espaços físicos, mas hoje, quando a gente olha para o mercado imobiliário e a gente olha para esse trabalho de mercado flexível, o que a gente entende é que é Space as a Service. Então, como a gente tem um mercado que já tem Software as a Service, que tem entretenimento como serviço, né? Então, se a gente pensa nas plataformas Netflix, etc., a WeWork hoje ela se encaixa dentro desse modelo, só que pensando em espaço físico. Então, eu hoje posso te oferecer um passaporte, um membership num produto da WeWork que te permite acessar a WeWork que você quiser, no mundo inteiro, a hora que você quiser, o quanto você quiser, e ainda você pode escolher como você quer pagar. Então, você quer pagar por uso, você quer pagar uma mensalidade limitada por mês. Quando a gente entende a empresa com esse novo olhar,
fica claro que ela não é uma empresa de tijolo, né? Ela é uma empresa que realmente busca estar muito próxima dos seus clientes e futuros clientes, nesse momento principalmente, onde essa redefinição é um desafio imenso. Todo dia, eu acho que todas as reuniões que eu faço começam de uma forma ou de outra, com uma conversa muito franca entre eu, CEOs, COOs, CHROs, né? O time de gente, de cultura, de RH está tendo que se reinventar completamente. E o tema muito comum é, Cláudia, eu não sei o que fazer. E não é porque os líderes não sabem, é porque, de forma geral, o mundo não sabe, né? A gente pivotou de uma forma tão rápida e tão radical para um modelo que em muitas empresas jamais tinha sido imaginado, né? Então, você mencionou aqui a minha passagem pela Uber, mas pensa todo o suporte de um mundo, de um ecossistema de motoristas no Brasil, motoristas parceiros, sendo atendidos de forma remota, né? Então, tiveram N coisas. A própria WeWork foi uma empresa que teve que se reinventar, os prédios precisaram ficar abertos, afinal das contas, temos milhares de membros que estão dentro dos nossos prédios que precisavam continuar trabalhando, em muitos casos, serviços essenciais. Então, a tecnologia hoje, ela está por trás dos tijolos, Circe. E aí, voltando à sua pergunta do que eu estou fazendo aqui, esse momento é um momento não só de reinvenção do futuro do trabalho, mas um momento de reinvenção da própria WeWork, de abertura de novas tangentes, de novos formatos de trabalho, e esse realmente é o grande desafio e a inovação que eu consigo enxergar nesse momento, e obviamente já estamos aí nesses últimos 6 meses a 1000 por hora, aprontando várias novidades. Cláudia, hoje a WeWork tem quantas unidades no Brasil e como que está o nível de ocupação? A gente hoje tem mais de 30 unidades no Brasil. O que é interessante é que durante a própria pandemia inauguramos alguns prédios novos. Então, quando a gente olha a ocupação e compara, é uma métrica que todo mundo, de alguma forma, dentro do seu negócio hoje, compara o antes e o pré e o pós, né? A gente nem pode dizer que estamos pós-pandemia, mas essa comparação, no caso da WeWork, é interessante porque a empresa, de fato, cresceu em termos de espaços e número de mesas disponíveis durante a pandemia. Apesar de tudo, a gente já enxergava esse futuro, que ia ser um futuro completamente inédito. Então, essa ocupação, é difícil da gente fazer essa comparação do pré e do pós, mas eu acho que hoje a gente já celebra um número de membros maior no Brasil na história da WeWork. Então, apesar... Maior mesmo do que no pré-pandemia. Maior mesmo do que o pré-pandemia. Então, estamos vivendo aí o melhor momento da empresa, apesar de, como falamos já, ainda estarmos nesse processo de redefinição do que é esse futuro do trabalho. E quando a gente olha essa característica, uma coisa que chama muita atenção é que a gente começa a ver o Brasil também se destacando na relação de pequenas empresas versus grandes empresas. Então, empresas como a WeWork, esse formato de trabalho, ele tradicionalmente é associado a startups, a empresas menores ou a empresas que estão com um crescimento exponencial muito grande, que não conseguem fazer um planejamento de espaço. E hoje, quando a gente olha para o Brasil, a gente já está numa taxa de 56% dos nossos membros são grandes empresas, comparado a uma média global de mais ou menos 50%, que é muito interessante e está diretamente relacionado ao que a gente estava falando antes, né? As empresas hoje não sabem como será esse futuro. De forma geral, já podemos afirmar uma tendência em relação ao flexível. O que estamos como mercado definindo nesse momento é como é esse flexível e o que é esse flexível, né? 2 dias em casa, 3 dias no escritório, a gente obriga os times a irem no mesmo dia, não obriga, ainda tem uma série de nuances a serem resolvidas, mas quando a gente olha essa métrica de grandes empresas vindo para o WeWork, a gente já enxerga uma tendência de, as grandes empresas estão, de alguma forma, aderindo a esse modelo de Real Estate as a Service, a essa oferta de um benefício para os seus funcionários, de trabalhe de onde você quiser, tenha a flexibilidade de um dia estar mais próximo de casa, o outro dia na sede. Então várias características aí que a gente já começa a ver novas tendências surgindo dentro desse momento histórico da empresa, que é o maior número de membros na história da WeWork no Brasil. Quando você diz membros, os membros são o quê? São assinantes dos serviços da WeWork? São frequentadores? E como que isso se traduz em ocupação?
Isso se traduz em ocupação também, né? Então, membros são literalmente cada pessoa que tem o direito de acessar uma WeWork, seja por um contrato individual. Eu, Cláudia, cansei de trabalhar na obra da minha casa, então eu vou fazer uma contratação de uma mesa fixa, de uma mesa móvel, de um passaporte, de um All Access WeWork, ou até uma empresa que traz junto com ela seus funcionários que também são considerados membros. Então, são indivíduos, a forma mais simples de descrever. Entendi. E quando você disse que tem o Brasil, a WeWork no Brasil tem um número acima da média de grandes empresas aderindo aos serviços, qual é a leitura que você faz disso? Quer dizer, me parece que nesse momento de indefinição, de trabalho mais flexível, e parece que é isso que vai prevalecer, trabalho mais flexível, híbrido, meio cá, meio lá, meio presencial, meio remoto, vai se recorrer mais a esses espaços para se usar determinados dias na semana, por um conjunto de horas específico e pronto, em vez de uma alocação tradicional. Isso vai funcionar para a parte das empresas. Acho que são algumas coisas juntas, né? Historicamente, a gente já enxergava grandes empresas vindo para a WeWork em busca de uma mudança cultural. Então, empresas talvez mais tradicionais, onde exista uma demanda de aumentar a agilidade, diminuir a hierarquia, promover ambientes mais colaborativos com os times. Os ambientes da WeWork, pela definição de como a gente literalmente decora, divide espaço entre mesa, sofá, lounge. Eu brinco que a gente tem os melhores rooftops de São Paulo, são os rooftops da WeWork. Isso tudo sempre atraiu essas empresas querendo fazer uma mudança cultural, porque é quase impossível você sair de um escritório super tradicional, com baias, com escritórios com porta fechada, você entrar num escritório da WeWork que é open space. Só como um líder, você tomar essa decisão já manda uma mensagem muito forte para os colaboradores, né? No sentido de não temos mais paredes, não temos mais portas, e agora estamos todos juntos. Aí, inclusive, nos nossos momentos livres durante o dia, vamos sentar aqui num terraço ou num rooftop e tomar um café juntos, aproveitando a vista de São Paulo. Então, esse momento de mudança cultural já era uma demanda que a gente sempre observou dentro da empresa e um motivo forte para as empresas maiores virem para o WeWork. O que a gente observa agora são dois outros clusters de empresas. Um são as empresas que ainda não sabem qual vai ser esse modelo definitivo, mas já sentem a necessidade de estar presente. Então, ou empresas que entregaram os seus espaços físicos durante a pandemia e agora precisam voltar, mas não estão prontas para entrar, talvez, num contrato de aluguel novo de mais 10, 15 anos, que é o formato padrão que a gente tem na região de contrato de aluguel. Então, esse momento de indefinição, a WeWork acaba sendo uma grande aliada, porque podemos começar com 10 mesas, observar, meus funcionários estão vindo 3 vezes por semana, aumenta para 20, aumenta para 100, aumenta para 1.000. Você escolher a WeWork como seu parceiro nesse projeto significa que estamos juntos na responsabilidade de encontrar sempre o melhor espaço para os seus times, seus colaboradores, independente do tamanho. Então, acho que isso é uma coisa que está atraindo essas empresas. Poxa, ainda não sei, não quero tomar nenhuma decisão definitiva, mas já preciso dos meus times juntos. Acho que a outra característica são empresas que já estão mais maduras nesse processo, já entenderam que o híbrido chegou para ficar e que o híbrido terá uma característica que não necessariamente é sede ou casa. O que a gente escuta muito, e aí dos próprios funcionários e dos times, em todas as nossas pesquisas e conversas, é que uma das coisas que mudou mais no home office é a falta de tempo dedicado em trânsito, metrô, ônibus, trem, enfim, qualquer que seja o seu trajeto, a gente sabe que nas grandes cidades de São Paulo você vai sofrer com isso. Então, muitas empresas que já estão mais maduras entendem: eu vou manter o híbrido, eu vou manter o flexível e eu quero oferecer para os meus times uma possibilidade de sair de casa, interagir com
colaboradores mais próximo das suas residências. Então, pensa uma cidade como São Paulo, onde a WeWork tem desde São José dos Campos, até Lapa, até no ABC, até múltiplas unidades na Faria Lima. Se eu ofereço um All Access para um funcionário meu, estou dando para ele a possibilidade dele escolher qual é o endereço mais próximo. E naquele dia não perder tanto tempo no trânsito, e isso já entra, não é nem quase, ele entra literalmente como parte do pacote de benefícios, né? Da mesma forma que temos aí o desconto na academia, o vale-refeição, e aí as empresas seguem em busca de formas de inovar esse pacote, você oferecer um All Access da WeWork já entra como mais um benefício a ser oferecido. E aí são empresas grandes que têm suas próprias sedes, mas querem estender essa possibilidade. Então, acho que esses são os 3 grandes blocos. Mudança cultural, o bloco do ponto de interrogação, vamos dizer assim, tipo, ainda não sei o que vai ser esse negócio, e o bloco de já sei, já tenho isso definido e quero oferecer um benefício a mais. Tem um último comportamento que a gente está observando aí muito recente, nas últimas 3, 4 semanas, é um comportamento em busca de momentos juntos como time, mas por um dia, por 2 dias. Então, ao final do ano, né, as empresas passam pelos seus processos tradicionais de planejamento, de orçamento, etc., e começa a surgir uma demanda de, poxa, WeWork, eu preciso de uma sala para 50 pessoas por uma semana. Porque eu preciso juntar essas pessoas, eu preciso fechar o meu planejamento do ano que vem e não vou conseguir fazer isso online. Então, eu acho que é um quarto grupo, vamos dizer assim, que começa a entender que a WeWork pode ser um ambiente para fazer eventos. Então, hoje, como eu brinquei dos rooftops, eles são um lugar fantástico para você fazer um happy hour de time. Normalmente tem uma sala, um classroom, uma sala onde você pode fazer uma reunião com bastante gente, a gente tem auditórios. Então, isso é uma mudança dentro do nosso ecossistema. Tradicionalmente, esses espaços estavam só disponíveis para quem era membro da WeWork. E hoje a gente já entende, aí voltando à sua pergunta da tecnologia, que a nossa tecnologia tem que estar adaptada para poder alugar esses espaços para quem não é membro. É um processo completamente diferente. Quem é membro já tem um crachá, entra no aplicativo, reserva a sala, está tudo resolvido. Quem não é membro tem que pagar de um formato diferente. A gente começa a entrar num mundo e-commerce tradicional, só que o produto sendo vendido é uma sala de reunião, é um auditório, é um happy hour, um coffee break. Então, esse é um quarto bloco que a gente começa a ver bastante demanda e a gente entende que o comportamento das empresas deve continuar com esses momentos e essas demandas esporádicas por espaços específicos também. E, Cláudia, você diria que o modelo híbrido de trabalho, com alguns dias no escritório, outros dias em casa, é o modelo definitivo, mesmo por pós-pandemia? Aí eu vou falar, Cláudia, na física, que claramente se traduz em a forma que eu estou pautando a nossa estratégia na WeWork, eu acredito que sim. O que a gente tem observado é uma mudança muito diferente na cadeia de poder tradicional que sempre existiu dentro das empresas, né? Então, de forma geral, as empresas criavam políticas, os chefes tinham a incumbência de impor essa política e os funcionários a responsabilidade de cumprir. Com essa quase uma baixa conexão que acontece através do relacionamento apenas pela tela, a gente observa um pico de churn, de saída e troca de funcionários globalmente, né? A gente está vivendo aí o momento pior em termos de lealdade entre funcionário e empresa. Ao mesmo tempo, um momento onde existe uma parte, claro, do mercado que está sofrendo muito com a pandemia, mas uma série de negócios novos que nascem ou que crescem com a pandemia, que agitam o mercado de trabalho. Ou seja, como funcionário, eu passo a ter menos lealdade a você, porque, afinal das contas, eu entrei nessa empresa durante a pandemia, só me relacionei com você por essa tela. A gente exagera aqui, dando um exemplo, que é dar o logout e o login na nova empresa e nada mudou, é só uma nova pessoa que está do outro lado da tela. Tudo isso faz com que os funcionários vão embora mais rápido, o mercado fica muito agitado, porque você começa a ter muita troca de funcionário,
E, na prática, o que a gente vê é os funcionários não aceitando mais as políticas tradicionais, as políticas top-down, né? Então, se a gente observa desde padrões que a gente já viu globalmente, das grandes empresas do mundo tech, anunciando, todo mundo vai voltar, 2 semanas depois recuando e falando, vamos rever a nossa política, o que está entre um momento e outro? Está a reação dos funcionários. Olha, você quer que eu volte, mas eu não quero voltar. E agora eu estou trabalhando da minha cidade no norte do meu país, eu não quero voltar para a cidade grande, eu quero continuar morando aqui, perto da minha família. Eu descobri que eu consigo ter o desafio intelectual, o ritmo, a velocidade de aprendizado, de crescimento de uma cidade grande, morando no interior. Então, essa dinâmica faz com que eu acho que o poder que as empresas terão de falar, voltamos todos 5 dias por semana, das 9 às 6, para mim é baixíssimo, né? Vão ser pouquíssimas as empresas que vão conseguir fazer isso. Os funcionários fazer uma rebelião, né? Aí, defina a rebelião, pode ser uma micro, uma gigante, e isso vai fazer com que as empresas adotem isso de forma definitiva. Mas o isso ainda é uma grande pergunta, né? O híbrido, ele só diz que eu não vou obrigar uma rotina de segunda a sexta, das 9 às 6, no mesmo lugar. Mas o que acontece nesse meio termo ainda é uma grande dúvida, né? E principalmente, como é que a gente reúne 2 partes dessa equação? Uma parte é a parte financeira. Então, se eu sou uma empresa e agora os meus funcionários vão ficar em casa metade do tempo, opa, o meu chapéu financeiro vai pensar, é uma oportunidade, vou gastar menos dinheiro com espaço, mobília, energia, qualquer que seja o seu ambiente. Tem um lado de economia dessa história, que é muito importante. Só que, dependendo de como eu defino a rotina dos funcionários, eu não consigo me beneficiar dessa economia. Porque se eu quiser que todos os funcionários estejam no escritório juntos, por exemplo, 1 dia por semana, eu preciso ter espaço para acomodar todos eles. E aí eu não tenho essa economia financeira. Então, essa equação de quando que eu junto, quando que eu não junto, o que eu obrigo, que dia da semana, que horas, qual é o tamanho do time que eu quero comportar fisicamente, para mim é a dúvida do momento, né? E aí, onde entra a WeWork nessa história e a tecnologia, voltando à sua pergunta, é como que eu posso oferecer esse espaço em excesso, né? Então, as empresas podem ter lá o seu espaço core que cabe 100 pessoas, mas num determinado dia eles precisam acomodar 200. Como que a WeWork entra? Como é que a gente pode oferecer esses 100 espaços adicionais? Como que a gente pode, para aquele dia, te colocar dentro de uma WeWork só uma vez por semana que você consiga acomodar todo mundo, sem você ter que ter um contrato fixo para aquelas 200 pessoas? Então, essas definições, isso para mim, a gente ainda... Eu estimaria uns 3 meses, no mínimo, para a gente conseguir definir. E o conselho que eu tenho dado para as empresas estabeleçam um poder de escuta maior do que você já teve na sua história, né? Então, a capacidade de implantar uma política e colher feedback, não só numérico, quem está indo, quem não está indo, que dia, mas feedback qualitativo. As pessoas estão gostando, elas não estão gostando, elas querem voltar, elas não querem voltar. Esse poder de escuta, aliado a uma capacidade de adaptação rápida, para mim vai ser o segredo de sucesso dos próximos 12 meses. Ou seja, a gente tem um hábito de implantar políticas que a gente não mexe. Quando foi a última vez que... as políticas, de forma geral, são coisas que existem durante anos nas empresas. Às vezes se adapta um valor, uma coisa, mas são coisas que não é rotineiro você atualizar uma política de 3 em 3 meses. Eu acho que, nesse momento, a gente vai ter que atualizar de 3 em 3 meses. A gente vai ter que exercitar esse ciclo da escuta, da reflexão e da adaptação inúmeras vezes antes de chegarmos num modelo final dessa definição do flexível. Se é que vai ter um modelo final, né? Talvez não, talvez seja um processo contínuo aí de adaptação. Considerando ainda, né, Cláudia, que a gente teve de um lado o avanço da vacinação e do outro lado agora a gente vive na iminência dessa ameaça de uma nova variante do coronavírus, que pode mudar
pode mudar sensivelmente o ritmo de retorno dos trabalhadores para os escritórios, né? Sim, sim. Esse é o nosso novo normal, né, Cici? Como a gente estava falando mais cedo, é, esse exercício de entender as novas variantes, adaptar os processos, então volta muito a essa necessidade de adaptação contínua, seja controle de vacinação nos funcionários, seja controle de teste para os eventos onde a gente começa a se reunir. Eu acho que uma coisa que vem funcionando ao nosso favor é a capacidade que a gente teve de criar esses processos, né? Então, hoje você vai para eventos com milhares de pessoas e já existe um processo de como aplica o teste, já existe uma rotina dessa aplicação de teste para a gente se sentir seguro nesse momento. E a apresentação de comprovante de vacina também começa a ser uma coisa mais comum, onde as pessoas incorporam isso na rotina também. Então, acho que cada vez, né, diante de cada novo desafio, como uma nova variante, a gente revisita esses protocolos, revisita protocolo de máscara, de limpeza, de tudo que está dentro dos nossos espaços. Eu acho que em todos os espaços, né, como é que a gente está interagindo nas nossas cidades, e volta a nossa capacidade como líderes de, opa, mudou, vamos mudar, e não enxergar cada momento desse como um momento que a gente vai congelar. Né? Opa, e agora? O que eu faço? O esperar para definir o que eu faço, eu acho que hoje não dá mais. Né? Vivemos esse momento no começo de 2020, naqueles primeiros 30 dias, onde a dúvida é se isso era uma coisa de longo prazo, de curto prazo, mas eu acho que hoje as empresas já precisam ter esses planos prontos, essa capacidade de se reinventar numa velocidade muito rápida. O Cláudia, e do lado da WeWork como empresa? Porque, assim, quando a gente olha no balanço global da companhia, ainda é uma empresa que precisa entrar nos trilhos. O balanço do terceiro trimestre mostrou um prejuízo global superior a 800 milhões de dólares. Qual que é o principal desafio da WeWork para se tornar uma empresa rentável? E qual que é o peso e o papel do Brasil nesse processo de retomada? Sim, acho que o processo, ele é um processo, tem alguns componentes. Então, vamos pensar o seguinte, o modelo original da WeWork, que é a empresa de real estate, como você falou, ele é um processo natural, no sentido de trazer pessoas para dentro dos nossos ambientes. Então, como que eu trago mais empresas como membros da WeWork, como que eu cada vez crio uma proposta de valor para que as empresas queiram trabalhar aqui dentro e ocupar os espaços que já existem, né? Como o prédio que eu estou hoje, enfim, como é que a gente continua com esse crescimento? A gente hoje já vem com um crescimento de 13 meses consecutivos de novos membros, então isso indica uma tendência muito positiva e, obviamente, tem que continuar fazendo isso. A outra parte dessa equação da rentabilidade está muito vinculada à sua pergunta da tecnologia. Então, como que a WeWork começa? Primeiro, todo esse expertise de gerenciar espaço híbrido, de gerenciar sala, reserva de mesa, integração com catraca, gestão de pessoas, onde que as pessoas estão, isso está no nosso DNA e no final das contas, ou no início das contas, isso está na nossa plataforma, né? É assim que a gente gerencia os nossos prédios. Historicamente, essa era uma demanda para os nossos prédios. Hoje, a gente já começa a receber grandes empresas falando, Cláudia, eu tenho o meu prédio, eu tenho o meu espaço, eu tenho o meu contrato de aluguel, mas eu preciso gerenciar essa dinâmica dos meus times. Onde eles estão, para onde eles vão, como que eu, a partir do momento que eu quero, por exemplo, criar um limite de pessoas por motivos de aglomeração, etc., como que eu limito isso efetivamente? Como é que eu faço os meus funcionários a reservarem uma mesa, bloqueio eles na catraca se eles não reservaram? Então, essa plataforma, que é uma plataforma até então utilizada só para gerenciar os nossos prédios, passa a ser uma plataforma que a WeWork vai oferecer para outras empresas utilizarem. E aí, nesse bloco, a gente passa a ser uma empresa de software, literalmente. A gente não tem nada a ver com os nossos contratos de aluguel, com os nossos espaços físicos, a gente começa um play realmente das grandes empresas de software globais, atendendo uma necessidade muito atual do mercado. E o terceiro componente é o crescimento de uma forma
mais ágil e com menos custo fixo para a empresa. Então, esse crescimento ele começa a acontecer com parcerias, seja com proprietários, seja com construtoras, seja com empresas que querem construir seus próprios coworkings ou que querem, por exemplo, Cláudia, eu não preciso mais de 5 andares, eu quero te dar um andar para você rentabilizar no seu ecossistema. Esse processo de crescimento é um processo muito diferente do que o que a gente fez historicamente, né? Historicamente, a WeWork fechava um contrato de aluguel dentro de um espaço e ela comercializava esse espaço exclusivamente. Agora a gente já começa a entender que é um mercado que essa demanda ela é compartilhada por vários stakeholders. Então, até a nossa relação com construtoras, com proprietários, ela muda. Antigamente, era uma relação de cliente-fornecedor. Hoje, já é uma relação de parceria. E esses novos espaços podem ser construídos em conjunto e tudo isso traz um nível de rentabilidade muito maior para o WeWork do que o modelo inicialmente aplicado. Então, quando a gente olha para o futuro, acho que 2 coisas muito importantes. Esse play de tecnologia, que vai trazer muita escala e, principalmente, vai atender uma demanda latente do mercado agora, e essa expansão nesses modelos que são mais quase de sociedade, de parceria, de joint venture, construindo espaços juntos e espaços menores, às vezes espaços. Então, imagina um prédio onde um proprietário tem todos os andares ocupados, menos um. Putz, historicamente isso era um problema. Ele vai ficar olhando e falar, putz, como é que eu vou alugar só esse andar? É muito específico. Opa, o WeWork pode entrar ali e operar esse andar como um andar que vai ter salas extras, para todos os outros, as outras empresas que estão dentro do prédio, utilizarem como um serviço. Hoje eu tenho mais gente, eu preciso... Né, quem nunca ficou sem sala de reunião? Eu acho que é a dor de todos os funcionários e todas as empresas do mundo. Opa, por que a WeWork não pode operar esse andar como um andar apenas de sala de reunião extra? Então, esses novos Isso significa formatos... que vocês deixariam de ser digamos, o proprietário e o locatário do espaço, mas sim um operador. Um operador, exatamente. Em conjunto com um locatário, em conjunto com um proprietário. Então, eliminando aí o custo fixo. Exato. A gente traz a nossa tecnologia, a gente traz o nosso conhecimento de operação e, principalmente, a força da nossa comunidade, que hoje a WeWork é o destino da pessoa procurando espaço, seja para fazer um evento, seja porque precisa de uma sala. Então, a gente reúne essas 3 forças nesse novo formato e isso traz aí uma trajetória de expansão muito mais rápida, com parcerias estratégicas e não necessariamente um modelo tradicional puramente de real estate. Então, acho que esse caminho é um caminho que traz a gente para um modelo de crescimento mais rápido, traz a gente para uma rentabilidade maior e, principalmente, faz a gente resolver os problemas atuais do mercado, né? A gente sabe que o sucesso de empresas como a WeWork sempre está muito focado em qual é o problema que você está resolvendo. E não adianta a gente estar resolvendo um problema que existia 10 anos atrás, quando a empresa foi fundada. A gente tem que estar resolvendo o problema de hoje. E esse problema, ele vai, como a gente falou aqui, ele vai continuar mudando e a gente também, como empresa, tem que continuar mudando junto com ele. Cláudia, e a WeWork, junto com o SoftBank, anunciaram um modelo de parceria, uma joint venture nesse ano, para o Brasil e para a América Latina. Como que vai funcionar esse modelo de parceria e o que muda em relação ao que a WeWork já fazia? Eu vou responder a sua segunda pergunta primeiro, que eu acho que ela é a parte mais bacana desse formato. O que muda? Tradicionalmente, empresas multinacionais, elas têm uma grande missão de construir, primeiro, uma marca global, segundo, produtos que se aplicam ao Pareto do mundo, né? Então, eu preciso, como uma empresa global, eu tenho uma missão que como com um produto eu atendo a maior quantidade de mercados. O que a gente sabe historicamente é que, principalmente para a América Latina e talvez alguns países como Índia, Ásia, é muito difícil você construir um produto que funcione, por exemplo, para os Estados Unidos e funcione para o Brasil, né? Normalmente, o core do produto funciona de forma muito parecida, mas quando você entra nas nuances, é onde
você começa a descobrir a diferença de comportamento, a diferença de demanda, a diferença de velocidade de cada país. Eu gosto sempre de citar o exemplo, ainda citando minha antiga casa, da Uber com o pagamento em dinheiro. Tradicional. Qual era a experiência mágica da Uber? Era você entrar e sair do carro sem ter que falar com ninguém, sem ter que transacionar, aquela coisa de, opa, cheguei, abri a porta e saí. Bom, o Uber no Brasil e em vários outros países, o pagamento em dinheiro é uma realidade, não porque é uma realidade da Uber, porque é uma realidade dos nossos países, do acesso a crédito, do acesso a cartão de crédito. E quando a empresa tenta excessivamente criar um produto global e ela não se atenta tanto às necessidades locais, isso acaba sendo uma missed opportunity, talvez uma coisa que desacelere o crescimento. Então, dentro desse novo formato, o que a gente ganha? A gente ganha toda a força da WeWork, então, tanto força de marca, quanto força de tecnologia, força de conhecimento, força de conseguir enxergar o mundo, né? Durante uma pandemia como a gente está vivendo, você conseguir enxergar padrões globais é quase como você ter uma bola de cristal, porque você consegue ver o que está acontecendo no outro país e se antecipar e se preparar para como isso vai afetar o mercado em que você está. Então, a gente continua com todos esses benefícios, essas vantagens de fazer parte de uma WeWork global, só que com toda a autonomia de construir produtos super direcionados ao nosso mercado. Então, eu acho que é um modelo que o SoftBank e a WeWork já praticam em outros países, e é um modelo que a gente vê com muito bons olhos para as demandas específicas de América Latina, que a gente sabe que a gente também tem a gente agrupa a América Latina como se a América Latina fosse tudo parecido. A verdade é que nem dentre os nossos países somos parecidos, né? Existem muitas diferenças. Então, eu acho que esse formato ele traz essa combinação verdadeiramente mágica de você estar plugado no global, uma visão global, uma força global, mas com a autonomia de fazer o que é necessário para fazer o seu mercado crescer o mais rápido possível e da melhor forma possível. Então, estamos bem animados com o formato, acho que já estamos agora há mais de 3 meses rodando e tem se provado ser muito produtivo para os dois lados, né? Porque no final a gente também provoca o time global, eles também aprendem com a gente e isso acaba gerando um ciclo de evolução dentro da empresa muito rápido. Cláudia, e uma outra questão é que a pandemia e a crise sanitária misturada com a crise econômica chacoalhou mercados de vários setores ao redor do mundo inteiro, não foi diferente com o setor de escritórios compartilhados. Abre espaço para consolidação no mercado brasileiro? Acho que momentos de muita mudança e inflexão sempre abrem esse espaço, né? Se a gente olha, independente do nosso segmento, se a gente olha padrões históricos, eu acho que momentos como esse a gente tem que olhar com carinho para essa oportunidade. O que a gente observa nesse mercado especificamente de espaços flexíveis é que você tem um pouco de tudo, né? Você tem grandes empresas como a WeWork, que atuam nesse segmento, mas você também tem empresas pequenininhas, do interior, que têm um espaço, que encontraram nisso uma forma de rentabilizar. E agora, com essas novas demandas que a gente discutiu, a gente começa a ver hotéis entrando nesse mundo do espaço flexível, porque, afinal das contas, eles têm salas de reunião, eles têm espaços para comemoração, e até então não tinham um marketplace, não tinha um lugar adequado para ofertar isso. Então, como é que você antes alugava uma sala num hotel? Você ligava e perguntava, escuta, você tem sala para 50 pessoas? Então, eu acho que mais do que menos consolidação, eu diria que mais profissionalização de um mercado que até então era um mercado muito amador, muito liderado por indivíduos. O mais comum no Brasil é a gente ver coworking com uma unidade, com uma sala, com 5 mesas. Então, eu acho que o que a gente vai viver é um momento de profissionalização desses espaços, justamente pelo aumento de demanda. Então, a partir do momento que a demanda aumenta, quem era amador passa a ter que gerir aquilo de uma forma mais profissional, entender melhor a dinâmica financeira por trás de um business como o coworking.
E aí, com isso, a gente traz um mercado mais profissional que talvez mais para frente traga a consolidação. Hoje, eu diria que o mercado ele é muito fragmentado, em players muito pequenos, que a gente ainda precisa dar um step para depois pensar o que faz sentido em termos de consolidação. Quer dizer, consolidação não estaria, então, nos planos da WeWork aqui no Brasil para o curto prazo? Eu diria que sim, mas a gente conversa mais sobre isso mais para frente. Aí já fica o gancho, então, para a sua próxima participação no Olhar de Líder, no próximo programa. Já fica. E eu acho que rapidamente a gente vai estar aí liderando os principais países do mundo em termos de ocupação, né? Então, hoje o Brasil já é o maior país da América Latina, já está na frente de França, Espanha, Canadá, ou seja, mercados que, teoricamente, estão na nossa frente na vacinação, e aí tudo isso acelera esse processo que a gente acabou de falar, de profissionalização e, eventualmente, uma consolidação. Então, eu acho que nos últimos 3 meses, apesar da gente enxergar crescimento consistente por 13 meses, esse pico... E aí, uma coisa que eu não mencionei, mas que é importante quando a gente olha para o nosso business, é que a gente olha 2 métricas. Uma é a ocupação, que são pessoas com contratos pagando por espaços, e uma outra é acesso, né? Então, o que me adianta eu te vender um espaço se você não está vindo para o escritório? Todo mês você vai lá pagar, fala, putz, mais um mês eu estou pagando a Cláudia e não estou usando, né? Estou pagando a WeWork e não estou usando. Então, a gente tem que sempre olhar essas 2 métricas em conjunto, e o que a gente começa a ver agora, nos últimos 3 meses, principalmente, é uma aceleração desse uso dos espaços. E eu acho que essa é a principal métrica que vai gerar essa evolução da profissionalização, para depois a gente entender melhor como que pode vir a existir uma consolidação nesse mercado. E até imagino que para uma eventual consolidação é preciso que tenha um pouco mais de clareza sobre como o mercado vai funcionar. Para isso precisava ter uma trégua na pandemia, ter mais clareza sobre o ritmo dos negócios, sobre a robustez dos negócios, fazer conta a partir daí, ter o valuation da operação, e agora parece que a gente está nesse momento de mais clareza, de luz no fim do túnel, né? Eu concordo com você, eu acho que isso é absolutamente necessário, né? Como você falou, o mercado de escritório é um mercado que foi muito impactado, como muitos outros, né? Aviação, transporte, enfim, tudo que está relacionado às pessoas saírem de casa, na prática. E esses segmentos operaram durante os últimos 2 anos quase que em modo de sobrevivência, no sentido de, poxa, como é que eu reduzo meus custos da melhor forma possível, como é que realoco os meus times, meus investimentos. Então, tudo que a gente falou aqui, que a WeWork pivotou e agregou todo esse business muito mais voltado para a tecnologia, isso foi uma mudança que teve que ser feita dentro da empresa para acelerar todo esse plano, dado a pandemia, e agora a gente começa a olhar para o mundo em expansão. E é nesse momento que a gente realmente vai entender qual é o potencial tamanho desse mercado no futuro, o quanto realmente as empresas vão adotar esses modelos que a gente conversou aqui hoje, apesar de eu conseguir afirmar, olhando para os nossos números, que isso é uma tendência. A gente está vivendo há muito pouco tempo esse momento novo, normal, início de uma pós-pandemia. Então, vamos esperar aí, torcer para muita responsabilidade nas festas de fim de ano, no nosso famoso carnaval, para que a gente consiga entrar em 2022 de uma forma mais estável e fazer um planejamento do ano que não exija tantos replanejamentos, né? Que viramos todos especialistas em refazer budget, refazer plano, e estamos todos em busca de um planejamento um pouco mais de médio prazo. Tomara, Cláudia, tomara que a gente tenha tempos mais tranquilos aí pela frente. Olha, a entrevista está chegando ao fim, a gente já estourou o nosso tempo aqui, mas é porque o papo estava muito bom. Te agradeço demais pela participação, espero ver a WeWork cada vez mais movimentada e ficamos aqui também na expectativa de mais notícias em breve. Com certeza, Cici. Obrigada pelo papo, foi ótimo. E em breve traremos aí mais tendências de como será esse futuro do trabalho. Tá ótimo, Cláudia. Super obrigado pela sua participação. E para todos vocês que assistiram esse programa Olhar de Líder, muito obrigado pela sua audiência. Nós nos vemos numa próxima. Até lá.